A influência religiosa era tão grande que ainda no princípio do século atual, muitos livros ingleses registravam isso como algo histórico e relevante, assim por diante. Então eu quero trazer para vocês aqui que esse mito medieval tão potente, né, inibia a ousadia daqueles que pensavam diferente. E aqueles que se entusiasmaram pensando diferente, caput, né, foram dizimados, né, nas inquisições e assim por diante. Né? Vocês verão que o homem surge ali no último segundo da evolução do planeta, nessa escala comparativa. Né? Então nós somos muito recentes, né? Não seremos perenes, né? Nossa espécie está fadada a desaparecer. Nós temos uma terra fluida, que são os oceanos, as correntes marítimas o movimentam, né? Correntes frias e quentes, né? A atmosfera, né? A rotação do planeta, a ação de agentes eternos como o Sol, a atração da Lua, as marés, né? São os movimentos associados com a superfície externa do planeta, né? A dinâmica externa do planeta, dinâmica interna e a dinâmica externa. Então aqui está o nosso sistema solar, como nós o conhecemos, né? Ele é organizado por uma estrela, formada há 4,5 bilhões de anos, e a sua corte de planetas. Os mais distantes e os mais próximos têm todos a mesma idade. O filme mostrou rapidamente isso, né? Nós tínhamos uma nebulosa com gás e poeira, que se organiza por sua própria rotação, contração, e começamos a ter os choques e os protoplanetas e assim por diante. Sejam os rochosos, que estão mais próximos do Sol, ou os gasosos gigantes, todos eles têm núcleos rochosos. Todos eles têm núcleos rochosos. Os gigantes são compostos dos mesmos materiais dos rochosos. Só que as temperaturas são tão baixas que aqui nós temos então os gases, em vez de criação de rocha, nós temos gases, temperaturas super frias, né? Registros dos impactos do nosso proto-sistema solar estão aqui, no cinturão de asteroides. É um sem fim de fragmentos, de bólidos, né, que se chocam, né, entre si, e muitas vezes a força da gravidade dos planetas puxa alguns que caem sobre a Terra, sobre Vênus, sobre Saturno e assim por diante. Né? Os famosos meteoros, não confundir com meteorito. Meteorito são corpos rochosos. Meteoros são as estrelas cadentes, são corpos gelados. Né? Estes vêm lá do extremo da nuvem de Oort, lá do final do nosso sistema solar. Né? E são órbitas tão extremas que mais de vez em quando passam próximo à Terra e assim por diante. Né? Olha a dimensão dos planetas, gente. Olha o tamanho do Sol e a nossa pequenina Terra, nosso planeta vivo, dinâmico, né, com inteligência, né? Contém um pouquinho aqui para a história das grandes figuras aí do raciocínio geológico, né? E veja a dimensão em relação aos planetas gigantes, os gasosos. Né? É algo que impressiona realmente. Né? Olha aí, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e assim por diante. Né? Olha o tamanho da Terra. Né? É algo realmente insignificante. Pensemos agora na nossa posição perante, não vou falar nem do universo, mas perante a dimensão do planeta. Nós somos insignificantes. Né? Estamos, de alguma forma, interferindo na evolução do planeta, a questão do aquecimento solar. É difícil, vamos dizer assim, dizer que nós somos um elemento importante nessa escala. Né? Talvez na escala temporal, sim. Afetando a nossa espécie, sim. Mas na escala do planeta, os fenômenos são insignificantes. Né? Há um debate tremendo sobre essa questão de aquecimento solar, se nós estamos realmente, a questão do carbono, né? As florestas, etc. Né? Mas se nós olharmos a dimensão do planeta, o planeta não está nem aí com a nossa presença. Né? O planeta vai continuar o seu percurso, nós seremos, de alguma forma, eliminados por mudanças climáticas, né? Ou por eventos extremos, né? Talvez por um bólido gigantesco que bata sobre o nosso planeta, né? E surgirão outras espécies e assim por diante. Né?
É um cenário não dos mais alentadores, né? Mas o que a gente pode ver em função dessa figura, né? Impressionante, né? Dos elementos que nós usamos como comparação para entendimento do nosso pequenino planeta azul. Quais são os principais elementos que a gente utiliza, então, para estudar, né, o nosso planeta, olhando os planetas irmãos? Bom, o primeiro que nós vamos olhar é a Lua, né? Principalmente na Lua cheia, né? E nós vamos, então, olhar ou coletar o solo lunar. Nós vamos olhar que tem fragmentos muito parecidos com os meteoritos, né? Esses fragmentos foram coletados pelos que lá estiveram, né? Foram estudados a composição e notaram que a Lua, ela é toda antiga. Ela não tem crosta jovem como o nosso Oceano Atlântico. É tudo mais antigo de 3,5 bilhões de anos. Chega até 4,4 bilhões de anos. Mesma idade dos meteoritos, né? As datações que foram feitas, né? Nós temos dois grandes ambientes, um ambiente formado primitivo, que são as terras altas, e as terras baixas, né? Que são os mare, né? E a gente numa linha cheia, vocês veem, então, iluminada, né? Vocês veem manchas escuras, que são os mare, né? E as partes mais claras são cordilheiras, né? São todas cravejadas por impactos. Poxa, se todos os planetas, mais a Lua, mais os outros satélites se formaram durante a formação do sistema solar, por que a Terra não é toda cravejada de crateras como a Lua? O que vocês acham? Qual a razão? Erosão. Só erosão? O que mais? O planeta é dinâmico, tectônica de placas, né? Formação de novos oceanos, ação, destruição, criação, destruição, né? James Hutton, né? Nosso planeta foi igualzinho à Lua, só que hoje é um planeta totalmente distinto às suas feições por conta da sua dinâmica. A Lua não teve uma tectônica de placas. Por quê? Por ser pequena. A diferenciação da matéria, né, foi tão rápida, né, que não deu tempo, que se esfriou o planeta, né, de forma que nós não tivemos o tempo de tectônica de placas como existe até hoje no nosso planeta. Tá? Isso é muito importante que vocês tenham isso em mente. Né? Aqui está então a descrição. Hoje já se tem mapas, né? Os mapas de William Schmidt, nós já temos mapas de Marte, né? Se observam 50% do planeta com crateras, os grandes vulcões, olha o Monte Olimpo aqui, né? Se você tem um vulcão tão grande, a parte sólida tem que ser, a litosfera que nós chamamos, tem que ser muito espessa, porque senão isso aí se abate, né? E olha que coisa interessante, tem canyons, Grande Canyon do Colorado, vulcões alinhados como o Havaí, rios secos, água, teve água, campos de dunas, desertos, né? É igual à Terra. Marte é o futuro da Terra, infelizmente. A visão de Marte é a visão da Terra no futuro, sem vida, né? Com as feições antigas da dinâmica da sua Terra, né? Os cânions, os vulcões, rios secos, etc. Né? Então, Marte, ao contrário de Lua, tem vulcões alinhados que sugerem tectônica de placas, como a formação do Havaí. Então, teve tectônica de placas. É um planeta maior. Então, teve a dinâmica interna suficiente para criar a tectônica de placas. Vênus tem vulcões, né? Poucas crateras, tem as mesmas terras altas e baixas. Então, são feições que a gente vê nos vários planetas, né? Mostrando que o sistema solar e sua cor de planetas, todos foram formados num mesmo momento. Hoje a gente já sabe como é que se formaram os vários tipos de meteoritos que a gente encontra nas pesquisas, né? Principalmente os japoneses têm feito um trabalho intenso nas calotas geladas, coletando meteoritos. Existem colecionadores de meteoritos, hoje não são mais fósseis como William Schmidt,
mas meteoritos vale dinheiro. Os caras vendem os meteoritos, né? Que são o quê? São diamantes do universo, né? Valem ouro, né? Para o cientista vale ouro e também para os pesquisadores, porque nós vamos ter evidências de como era o protoplaneta, aqueles fragmentos que se batiam, né? Os fragmentos menores se fragmentaram, né, de um corpo, ou se agregaram e se fragmentaram novamente, né, e vão dar origem ao que nós chamamos de condritos. Os maiores tiveram diferenciação, como a Terra, né, e assim por diante, núcleo férrico, meteorito férrico, siderito, manto rochoso, nós vamos achar os acondritos, né? Então a explicação dos meteoritos é a mesma explicação para a formação da Terra, né? São corpos parentais grandes que tiveram tempo de se diferenciar, né? E aí os fragmentos são atraídos pela gravidade dos planetas e caem e são estudados, né? E como é que surgiu a Lua? Novamente, outra história violenta, né? Da mesma forma que o Adeano, que eu comentei com vocês, né, do inferno do planeta há 4,5 bilhões de anos, o protoplaneta se formando, né, com aquela agregação de matéria, né, que nós vimos no filme, né? Nosso protoplaneta surge, começa a se crescer basicamente por agregação de matéria, bólidos batendo, crescendo no nosso planeta, e aí vem a catástrofe. Um bólido do tamanho de Marte, mais ou menos, bate na Terra, arranca 1/3 desse protoplaneta, né? E essa matéria toda entra em circunferência, né? Por causa desse registro, desse bólido, dessa colisão, né? E esse material se reorganiza, sendo ainda influenciado pela gravidade do nosso protoplaneta e começa a orbitar, né? Essa figura mostra bem a imagem do que aconteceu, né? Então, um protoplaneta sendo formado, outro bate, né? Arranca uma parte dele, né, que entra em sua circunferência e se reorganiza como a Lua. Agora, mais importante que isso, essa batida inflete o eixo da Terra, que foi fundamental, bilhões de anos mais tarde, para as estações inverno, verão, né? Para a questão também da temperatura amena, apropriada para o surgimento da vida na Terra. Então, a partir de um evento extremo, surge a vida, bilhões de anos mais tarde. 1 bilhão de anos, pelo menos, mais tarde, surgem as primeiras bactérias muito simples, os organismos muito simples, como eu disse, em ambiente sem luz solar, primeiros mares, né, primeiros oceanos primitivos, formados pelos gases CO2 dos vulcões, né, que se combinam formando os primeiros oceanos, mais a água adicionada de cometas que chegam à Terra, né, e trazem água. São os primeiros oceanos. E é nesse ambiente que surge a vida no nosso planeta. Então essa figura do protoplaneta e da Lua, né, cravejada ainda de choques, né, causa calor, né, mais o calor interno radioativo, né, e nosso protoplaneta começa a se organizar. Em cerca de 300 milhões de anos, já temos um núcleo, já temos um manto, já temos uma crosta. Essa crosta, claro, vai ser rompida, vai ser consumida. A figura que vocês viram no filme, né, do vulcão, né, crosta fina sendo consumida, crosta nova sendo criada, e assim por diante. Então, usando a figura de crônica do Marcelo Gleiser, né, que eu sou fã, ele consegue transmitir de uma maneira muito elegante, né, os processos geológicos e assim por diante. Ele considera a Lua a costela da Terra, elegantíssimo, e é isso mesmo, é a costela da Terra, né, formada no Adiano, né, na geração dos planetas, né? Então é uma figura fantástica, né, a forma de descrever isso, né? Vamos ver algumas imagens dos nossos planetas irmãos. Mercúrio, cheio de crateras, como a Lua,
né? Essa imagem é interessante também para mostrar que nós temos impactos grandes e impactos menores. Tá? Esse fato de a gente ter diferenças de tamanho de impactos e frequências de impactos nos permite calcular idades relativas, porque os impactos maiores e mais frequentes é do momento do adiano. Os menores são de momentos mais tardios. Então nós podemos classificar o seguinte: as regiões com muitos impactos grandes são mais antigas do que as regiões que têm menos impactos ou impactos menores. Nós podemos calcular de uma maneira relativa a idade dessa superfície que está sendo impactada. Né? Olha uma outra topografia de Vênus, também com as terras altas e baixas, como o caso da Lua. Né? Novamente nós temos os impactos, né? Olha, uma série de impactos aqui, aqui também. Né? Olha os mares aqui, né? São as áreas escuras, que são imensos derrames, né? Que permearam as áreas altas, são áreas altas. Né? Aqui a nossa Lua, né? As terras altas, olha que interessante, gente, cravejada de crateras. Né? Olha, aqui foram feitas coletas, né? São todas idades de 4,4, 4,3 bilhões de anos. E essas áreas escuras são os mares, são os derrames basálticos, né? Mar Ímbrio e assim por diante, né? Que são mais jovens. É uma escala relativa que a gente pode, então, inferir para a Lua. Né? E hoje a gente pode até fazer uma espécie de uma cronologia, né? Da Lua, né? Mostrando aí, então, nesse intervalo de 4,5 bilhões de anos até hoje, né? Que o início do planeta teve uma sucessão enorme de crateras, formou-se o solo, a crosta lunar, os mares, os basaltos são mais jovens, são muito importantes nesta fase, depois diminuem, vejam, ambos diminuem, né, para o tempo recente. Nós temos sedimentos também, né, e assim por diante, então a gente pode fazer uma estratigrafia sobre a nossa Lua. Né? Olha a superfície de Marte, né? Olha a posição que o Pathfinder, aquela sondinha famosa, né? A primeira sonda desceu, né? E caminhou de maneira remota, né? Fazendo as suas primeiras análises, né? Algo fantástico da evolução tecnológica, né? Novamente aqui nós vemos feições instigantes, como esse grande cânion, o Vale Marinelis, né? Que é muito parecido com grandes vales que nós temos, por exemplo, o Rift Valley do leste da África, né? o Vale do Rio Colorado, né? São feições típicas, né? Vamos dizer assim, do nosso planeta e que também estão representadas lá. Olha os canais, gente, parecendo canais de rios, né? Então é uma evolução muito particular e parecida com a Terra, né? Olha o Vale Marinelis aqui, né? Uma feição enorme. E aqui vocês veem os vulcões, deixa eu ver se eu consigo ver daqui. Aqui está. Esses 3 círculos são grandes vulcões alinhados, né? E algo desse tipo a gente vê na Terra, né? Existem alinhamentos de vulcões que têm uma explicação geológica, né? Ligada à tectônica de placas, né? E que então nos sugere que Marte também teve tectônica de placas, né? Em algum momento do passado, né? E olha aí então o nosso robozinho caminhando, né, e coletando material, analisando in situ esse material e mandando as informações para a NASA. Né? E aqui está o gigante, o Monte Olimpo, que eu comentei com vocês, 27 quilômetros de altura e 600 quilômetros de base. Né? Então imagine a quantidade de magma no interior de Marte para criar esse imenso edifício vulcânico. Claro que a gravidade é diferente da Terra, né? Mas sem dúvida é algo impressionante o volume de magma que foi gerado. Né? Bom, o que a gente pode tirar de tudo isso que eu falei? Que a vida está no nosso planeta por conta de uma série de aspectos favoráveis e até casuais. Eu comentei com vocês aqui de que a inflexão do eixo da Terra foi causada por um bólido, né? Um efeito casual, né? Mas a distância do Sol, estratégica, a temperatura
da nossa superfície. Terras emersas, água, carbonatos, né, são fundamentais, né, para que você possa ter o CO2, né, em vários ambientes, né, que são importantes para a vida. Primeiros fósseis, bactérias, com 13,5 milhões de anos. E a vida aparece, então, logo após a diminuição dos impactos, né, e a vida está presente numa intersecção, que é a intersecção entre a atmosfera, o planeta sólido, litosfera e a hidrosfera. Seria então a biosfera e, mais modernamente, o que nós chamamos de noosfera, o ambiente social, né? É aí que está então presente, né, a nossa espécie, né, com seus dilemas, com suas crises e assim por diante, né? Quais então são os significados modernos que a gente pode conceber para as geociências, que nasceu lá no século XVI? Não foi fácil, vocês viram que não foi fácil essa reunião do conhecimento. Graças então a figuras fundamentais, nós chegamos ao conhecimento de hoje, contando com o avanço tecnológico, né, contando com uma série de ferramentas, a planetologia comparada, né? Então, as geociências nessa escala, né, ela responde pelo progresso do espírito humano. Ela responde pelo progresso material e social da humanidade. Eu comentei com vocês aqui, né, que os nossos medicamentos, os nossos alimentos, são todos frutos da terra, do solo fértil da terra, né? E o outro significado, muito forte, a sustentabilidade humana do planeta. Nossa espécie, ela terá uma vivência curta no planeta. É fundamental nós praticarmos conceitos sustentáveis para prolongar a nossa presença na Terra, tá? Independente, claro, do que o planeta fará, né? Como eu disse, nós somos minúsculos perante a dimensão do planeta, do universo. Então, o planeta continuará a seu ritmo, mas nós podemos, graças à nossa inteligência, né, única, né, ampliar a sustentabilidade nossa no planeta, né? E mais, né, aqui entra então, vamos dizer assim, a nossa presença hoje, neste momento, né, ampliar o conhecimento, né, de várias formas, né? Aí a forma está mudando tremendamente, né? Na minha época, de alguns aqui, sei lá, né, tinha que aprender datilografia, senão não era ninguém, né? Os primeiros cálculos era régua de cálculo, ábacos, né? Calculadora, alguns tinham algumas calculadoras aí, já tinham, né? Aí tivemos que correr atrás do computador, né, hoje do tablet, YouTube, né? As ferramentas são as mais variadas, né? Nós estamos aqui lutando para motivar os mais jovens, né, a ter essa atenção numa aula dessa, né? Mas é difícil porque a visão hoje é outra, né? É a comunicação, né, a rapidez, e, né, a imagem, o poder da imagem, né? É a televisão, a mídia, né, o Facebook. Cada vez mais a ciência é multidisciplinar. Não basta saber somente geologia, tem que saber de sociologia, né? Tem que interagir com outras áreas, ninguém sabe tudo, né? Hoje a comunicação é em todas as áreas do conhecimento, é assim que se enriquece, né? Todos os processos da Terra estão interligados, então nós temos que buscar especialistas em todas as áreas, né? Hoje a geomedicina, por exemplo, é que trata dos aspectos ligados à saúde, né? A questão do flúor, né, nos dentifrícios, né, ou outros elementos que são importantes, né, as vitaminas, as famosas vitaminas, né, e assim por diante. Bom, participação dos cidadãos, cada um faz a sua parte, né, em prol de um mundo melhor, né?
e influenciando políticas públicas, se organizando para influenciar na gestão ambiental com base em princípios éticos, né? Com base em legislações existentes. Busquem o conhecimento, não o que nós estamos trazendo para vocês aqui é apenas uma orientação. Conhecimento vocês vão adquirir na velocidade que vocês quiserem, na vontade que vocês desejarem. Né? O que nós queremos? Crescimento intelectual. Sejam intelectuais. Não leiam somente literatura técnica, leiam jornais, vão na internet, né? Busquem o conhecimento, a literatura, né? Enriqueçam o seu conhecimento. Claro que nós vamos utilizar como eixo, né, o conhecimento da natureza. Aliás, essa é uma particularidade deste curso que é inédita. Né? Nós decidimos criar esse curso em 2004 porque julgamos que faltava esse elemento, esse profissional que pudesse trazer uma nova faceta do conhecimento integrada do planeta, né? Contribuindo para uma formação mais completa dos mais jovens. Né? Então, se vocês, de alguma forma, concluírem o curso, né? Mas concluírem o curso com esse tipo de expectativa nossa, né? Vocês serão extremamente bem-sucedidos profissionalmente, né? E também satisfeitos intelectualmente. Então, com essa mensagem eu queria terminar hoje, né? Convidá-los para a aula próxima, que nós teremos um cardápio muito curioso também. Nós vamos falar sobre tectônica de placas. Nós vamos da escala maior, quer dizer, nós chegamos à planetologia comparada, e nós vamos agora descer ao planeta, observando com todo cuidado agora como funciona esse ambiente em que nós estamos presentes, essa fina película que se movimenta, né? É isso que nós veremos na próxima aula.